Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, muito embora tenha sido cantada e lida. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero trazer um contexto bem familiar da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo nos fala, a partir do versículo 17, Paulo, que foi o perseguidor da igreja, Paulo
Paulo que entrou por casas para perseguir judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Paulo que se tornou tão temido e que, quando da sua conversão, muitos não acreditaram que havia acontecido uma real transformação na sua vida. Isso pode acontecer na sua vida. As pessoas não acreditarem que você mudou, que você tomou a decisão de seguir a Jesus e ser um discípulo frutífero, verdadeiro dele. E Paulo nos fala, depois de convertido, agora cuidando, pastoreando, como missionário de igrejas e abrindo igrejas, começou esse trabalho na cidade de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo diz: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhores, sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, lá em Corinto. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas eu as ordenarei, quando for ter convosco. Antes de orarmos, irmãos, eu quero dizer que pensar na ceia e pensar nesses 6 domingos sobre a família que temos trabalhado, eu não quero que você imagine que a igreja primitiva apostólica ela tinha um lugar agradável assim. Eles não tinham um templo para se reunir, ar-condicionado não existia, porque o templo era o templo de Israel, dos judeus. Eles não podiam celebrar a ceia, porque havia todos os rituais do templo. E se eles fossem celebrar, iam perguntar: o que é isso? Iam dizer: é o pão e o vinho. Sim, mas o que significa o quê? A morte de Jesus. Qual? O Jesus que nós condenamos, os judeus, a liderança judaica. Jamais que a igreja cristã poderia celebrar a ceia no templo de Jerusalém. E a igreja também não tendo permissão para construir templos, sendo perseguida. Você então imagina onde a igreja estava. A igreja começou no templo e de casa em casa. E ela passou depois mais de 2 séculos e meio, sem poder construir templo, porque ela estava sendo perseguida. E a igreja celebrava a ceia nas casas. Os irmãos, como os irmãos, se reuniam nas casas, porque já não podiam mais se reunir no templo de Israel. E como eles eram perseguidos e não podiam construir templos, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus, onde quer que eles estivessem, eles se reuniam nas casas. E nas casas, a ceia, então, era celebrada. Nós temos a oportunidade, é muito gostoso estarmos aqui como igreja, irmãos reunidos, o corpo de Cristo reunido, para participar da ceia do Senhor. Igreja, povo reunido. Isso a gente não deve perder esse valor.
A igreja na China, a igreja cristã hoje, volta a ser tremendamente perseguida, porque muitos, são milhares e milhares de chineses entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, que já não tem autorização do governo chinês comunista, fechadérrimo e perseguidor, não permitem essa explosão de templos. Nós temos uma liberdade enorme no nosso país, de construção de templos dentro das normas. Os chineses crescem assustadoramente pelas igrejas de casa em casa. Quando nós estamos nos grupos de relacionamento, nos grupos de oração dos lares, nos pequenos grupos nas casas, é resgatar esse princípio da palavra. A igreja está no templo, sim, como um momento desse, mas de casa em casa, estudando a palavra, orando, fortalecendo um ao outro, levando o evangelho, expandindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero voltar para esse momento, quando ouvimos o coro cantar. A mesa está pronta, tão calmo está. Nem sempre era tão calmo no contexto da igreja apostólica. Nós estamos com a mesa pronta. E eu fico pensando assim, a ceia na casa. Como seriam esses cristãos reunidos na casa para celebrar a ceia do Senhor, para cultuar a Deus e celebrar a ceia do Senhor? Pelo texto de Coríntios, você já viu que eles tiveram vários problemas, porque eles tinham uma ceia de um monte de comida que cada família trazia, e depois eles tinham a ceia do Senhor. Por isso nós devemos fazer e participar com todo respeito. Nós queremos convidar todos que são membros comungantes, nós ainda vamos orar. Queremos convidar todos que são membros comungantes desta igreja, ou se você nos visita, você é membro comungante de outra igreja, está nos visitando nesta noite, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja do Senhor, nós queremos convidar você também a participar da ceia, que não é a ceia da igreja presbiteriana, mas é a ceia do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. O pão não se transforma no corpo, o suco de uva não se transforma no sangue. Eles são símbolos que Jesus disse que estaria presente onde a igreja estivesse. Vamos orar? Pai, nós damos graças por tão grande sacrifício do Teu Filho Jesus por nossas vidas. Nós bendizemos pela possibilidade e oportunidade de estarmos reunidos como corpo de Cristo, igreja do Senhor, rememorando e lembrando daqueles momentos preciosos, quando diante do Senhor a igreja estava nas casas, com pessoas humildes, simples, com os seus trajes comuns, nada de rituais, mas tão somente o pão e o vinho, a Tua palavra, as orações, o mover do Teu Espírito na vida da Tua igreja. Desperta o nosso coração para aquilo que é essencial, para que a gente não perca o seguir a Jesus, para que a gente não perca a simplicidade de seguir ao Teu Filho Jesus e celebrar coisas que aos nossos olhos podem parecer pequenas, mas elas são grandiosíssimas. Estarmos em comunhão ao redor da mesa. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos a Tua bênção quando vamos celebrar a ceia do Teu Filho Jesus. Nos faz ter o sentimento da simplicidade, de como estamos, o nosso coração simples, aberto, diante do Senhor, aberto para receber a Tua direção, as Tuas bênçãos, aquilo que Tu queres das nossas vidas. Nós te oramos assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Podeis aceitar-vos. Eu quero agradecer ao conselho da igreja. Distribuir a ceia não é uma função privativa dos presbíteros, não é uma função exclusiva deles. Eu estava compartilhando com eles, eu disse, eu queria trazer, pela simplicidade de um resgate de roupas, da gente pensar e lembrar. Talvez nós perdemos a simplicidade. Talvez nós perdemos na caminhada a simplicidade que era a ceia do Senhor. Estar ao redor de uma mesa e participar do pão e do vinho,
e como várias famílias ali representadas poderem agradecer a Deus e poderem celebrar a ceia do Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, com os irmãos em Cristo. Por isso que nós conversamos com o conselho teve a preocupação, pastor, que serão pessoas que eles já são membros comungantes, até porque depois o pastor vai servi-los, não é? Então todos estarão sendo também depois servidos, depois que retornarem aqui à frente, mas todo um carinho, todo um cuidado, mas a gente poder pensar. Não há na Bíblia nada, por isso que às vezes até em alguns momentos até nós já convidamos outros homens, convidamos mulheres, não há nenhum impedimento em relação a isso. Mas pensarmos como era algo gostoso e simples nas casas, depois de adorar o Senhor, poder participar da mesa. Tomai, comer, tomai, beber, disse o Senhor Jesus. Tomai e comei, e sobre o corpo que é dado por amor de vós, fazei isto em memória de mim, disse-nos o Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comeis o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, nos diz o apóstolo Paulo. Algum dos irmãos foi esquecido na distribuição do pão, se foi, por favor, ter levantado as suas mãos.
depois de apreciado o Senhor Jesus, ele tomou o cálice contendo o vinho e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, disse-nos o Senhor Jesus. Eu fico a imaginar, irmãos, que em momentos cruciais destes da igreja, a igreja estava reunida e no meio dessa igreja várias pessoas. Uma delas, há algum tempo atrás, eu preguei o sermão e eu chorava quando preparava a mensagem. Eu chorava quando eu pregava, porque eu via na pessoa de Maria Madalena uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus. Enquanto os homens a usaram, Jesus a amou profundamente. Enquanto os homens podiam perguntar como uma mulher daquelas poderia fazer parte da igreja, Jesus abriu seu coração e encheu o coração dela de amor, e foi capaz de transformar e mudar a sua vida. Abriu espaço para que prostitutas, meretrizes, como o próprio Jesus disse, elas vão entrar no reino dos céus, na frente dos líderes religiosos, porque elas estão profundamente arrependidas, quebrantadas e quebradas. E é o amor de Jesus que alcança o sangue, o sacrifício dele, que foi capaz de alcançar e transformar aquela vida. E eu fico a imaginar Maria Madalena, que não seria bem-vinda em muitas casas além de Israel. Maria Madalena entrar numa casa e ser recebida com um abraço, com um cheiro carinhoso, com um abraço de tantos irmãos em Cristo, e ela poder dizer: aqui estão meus irmãos, aqui está a minha família, a igreja do Senhor Jesus, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E é nesse espírito que nós queremos convidar você a participar. Você que participou do pão, também tomar parte do fruto da videira, do suco de uva. Tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança. Jesus estava dizendo: no meu sangue. Jesus estava dizendo: eu estou fazendo uma nova aliança. E essa nova aliança está baseada no meu sangue. Faça isto todas as vezes que eu beber, em memória de mim, lembrando como Jesus disse: no meu sangue, que foi derramado e é derramado em favor de muitos para perdoar assim, os nossos pecados. Tomai e bebei, disse Jesus. Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, disse-nos o Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, nos diz o apóstolo Paulo. Tomai e bebei.
e bebei. Isto é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Isto é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse-nos o Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, nos diz o apóstolo Paulo. Dos irmãos foi esquecido na distribuição do suco de uva, se foi, então levantaram suas mãos.
Eu louvo a Deus por cada ministério da igreja. E eu sinto muito feliz como pastor de ter vocês como mais um ministério também na igreja, pela seriedade como vocês conduzem a vida cristã de vocês. Eu sei que não é fácil ser jovem, adolescente nos dias de hoje, e muito menos é fácil dramatizar e usar o teatro como uma coreografia, pensando nesses ministérios na área de artes, de celebração, de podermos servir a Deus. Fazemos isso de todo o coração, buscando ofertar o melhor das nossas vidas, sem descuidar do lado espiritual. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar toda a igreja, nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero chamar a sua atenção. Nós, costumeiramente, geralmente não sou eu que anuncio, mas esse é um momento especial que nós estamos vivendo como corpo de Cristo, como igreja. E, costumeiramente, sempre nos primeiros domingos à noite, nós dedicamos nossos dízimos e ofertas. E a gente quer também conclamar você, nós falamos isso hoje pela manhã, se você puder ajudar a Igreja Presbiteriana do Jordão Alto. Nós estamos numa luta, buscando cumprir o nosso orçamento aqui como igreja, os nossos dízimos e ofertas, em meio a toda a crise do nosso país. Nós tivemos uma certa queda nesta arrecadação de dízimos e ofertas, mas nós queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos conclamar você a também ser e a dedicar o melhor das nossas vidas para a glória de Deus. Que você permaneça sendo fiel, dedicando os seus dízimos, ofertas, mas nós queremos pedir, como falamos pela manhã, sem nenhuma pressão, sem nenhum apelo, de forma muito voluntária. Se você, além dos seus compromissos com esta igreja, se você puder ajudar a Igreja Presbiteriana do Jordão Alto, a gente vai pedir que, como essa oferta suplementar, que você possa colocar em outro envelope, podendo usar os mesmos envelopes, mas apenas você escrever lá, Jordão Alto. Então nós já conversamos com o conselho, aquilo que onde estiver escrito no envelope Jordão Alto, é uma dedicação que a gente está fazendo a mais os nossos dízimos e ofertas, vamos estar dedicando, e nessa semana vai estar sendo então depositado para a Igreja Presbiteriana do Jordão Alto, no propósito de podermos ajudá-los em meio à luta que eles têm. Graças a Deus, outras igrejas estão cooperando, mas eles precisam muito da ajuda de todos os cristãos de todas as igrejas. Nós vamos ficar de pé, seja bem voluntário, e a gente quer pedir que você, ao vir trazer dízimos e ofertas, se você quiser, você tem envelope lá atrás, lá naquela mesinha, lá próxima à escada da galeria. A gente vai pedir que você, quando vier, estivermos louvando a Deus, cantando, você vem pelas laterais, vem e volta pelo corredor central, fazendo esse movimento circular para que as filas não fiquem empancadas, principalmente as laterais, que são mais estreitas. Então você vem pela lateral e volta para o seu banco, pela parte central, e faz esse movimento circulatório até você retornar ao seu banco. Vamos adorar a Deus e vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas. Se você então assim desejar fazer, liberalmente você pode colocar o nome Jordão Alto, basta isso, Jordão Alto no envelope, tá certo? E pedimos que você coloque também por escrito o valor para a facilidade de conferência do nosso tesoureiro. Deus abençoe.